Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a Carol, professora de matemática, e na nossa aula de hoje iremos trabalhar com equações de primeiro grau. Você já ouviu falar sobre equações de primeiro grau? Não? Então fique ligadinho nessa aula para aprender tudo sobre o assunto. Mas antes, algumas informações importantes para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 7º ano do ensino fundamental e irá trabalhar a habilidade resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo o uso das propriedades da igualdade. Agora vamos começar a nossa aula com uma pergunta. Você sabe o que é uma balança? Certamente você já deve ter visto uma nas farmácias, nos supermercados ou até mesmo em casa. As pessoas comumente falam que ela serve para medir a massa dos objetos. Fisicamente falando, ela serve para medir a massa de um corpo. Hoje vamos discutir o conceito matemático da balança e como ele nos ajudará a resolver problemas matemáticos e introduzir um novo assunto, as equações de primeiro grau. Uma balança muito comum é a balança de 2 pratos. Observe aqui na tela. O peso de referência possui uma medida de massa que conhecemos, como por exemplo, 1 quilo, meio quilo, e serve para nos dizer qual é o peso que certo produto possui. O peso de referência possui uma medida de massa que conhecemos, como por exemplo, 1 quilo, meio quilo, e serve para nos dizer qual é a massa que certo produto possui. Quando os 2 pratos se equilibram, quer dizer que o peso do produto colocado de um lado da balança é igual ao peso de referência que colocamos. Outra forma interessante de utilizarmos essa balança é comparar a massa entre coisas diferentes. Por exemplo, quando dizemos que a balança se equilibra quando colocamos 4 maçãs de um lado e 3 peras do outro, podemos dizer que a massa de 4 maçãs é igual à massa de 3 peras, certo? O que vai acontecer caso eu queira colocar mais uma pera? A balança irá abaixar para o lado direito, indicando que as peras estão mais pesadas e não há mais um equilíbrio entre as frutas. Para dar uma cara mais próxima à matemática, vamos fazer um exemplo prático colocando números na balança. Supondo que temos 4 maçãs e cada uma tem a massa de 50 gramas, 2 peras e cada uma tem a massa de 60 gramas e metade de um abacate, que tem a massa de 100 gramas. De um lado da balança, temos uma pera e metade de um abacate. Qual é a quantidade de frutas que precisamos colocar no outro prato para que a balança fique equilibrada? Vou te dar um minutinho para pensar. Vamos lá!
Vamos corrigir? Vamos lá. Veja na tela. Do lado esquerdo da balança, temos metade de um abacate e uma pera, ok? Metade do abacate pesa 100 gramas e uma pera 60 gramas. Então, no total, temos 160 gramas, ok? Agora, restam 4 maçãs e uma pera. Se combinarmos apenas as maçãs, chegaremos em 200 gramas, ok? Porque cada maçã possui 50 gramas, certo? A balança não vai se equilibrar. Veja bem, 200 é maior do que 160, ok? Então, a balança do lado direito vai estar mais pesada, tudo bem? Para atingirmos o equilíbrio, devemos então retirar uma maçã e colocar uma pera no seu lugar. Agora vamos tentar colocar apenas 3 maçãs. Veja, com 3 maçãs teremos 150 gramas. Então, não teremos novamente o equilíbrio, ok? Para atingirmos o equilíbrio, devemos então retirar uma maçã e colocar uma pera em seu lugar. Fazendo isso, chegaremos também em 160 gramas. Veja na tela. Agora, a balança está equilibrada. Agora, vou adicionar um elemento novo, uma sacola de 3 gramas. Quero que você observe atentamente o próximo problema. Vamos pegar nossa balança novamente e observar um novo caso. Temos maçã, pera, abacate e a sacola de 3 gramas. Observe o caso. Do nosso lado direito, temos 2 peras e 3 maçãs. Do lado esquerdo, temos um abacate e uma sacola de massa 3 gramas e que possui uma fruta desconhecida dentro. Os dois lados da balança estão nivelados. Então, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o peso da fruta desconhecida que está dentro da sacola? Vou te dar um minutinho para pensar. Vamos lá. Você já pensou na solução? Eu vou propor uma forma de resolver aqui, ok? Caso você conheça outra forma, vou te dar uma ideia bem legal. Vai lá no nosso Instagram, que é @deverencasa-na-tv e interaja com a gente por lá. Agora observe aqui na tela. Temos 2 peras que juntas possuem 120 gramas e 3 maçãs que possuem 150 gramas, ok? Somando essas duas quantias, chegaremos a 270 gramas, tudo bem? Agora, se a balança estiver equilibrada, qual é o peso que devemos ter do outro lado? Agora, vemos que temos que ter 270 gramas do outro lado também. Como o abacate possui 100 gramas e a sacola 3 gramas, o total do lado direito também deverá ter 270 gramas. Como podemos descobrir a massa da fruta desconhecida
que está dentro da sacola? Como sabemos que o total é 270, a massa da sacola é 3 e a massa do abacate 100 gramas, podemos fazer uma subtração entre as massas e chegaremos no valor da massa da fruta desconhecida. 270 menos 100 gramas da metade do abacate, 170. Menos 3 gramas da sacola, obteremos 167 gramas. Ou seja, o valor da massa da fruta desconhecida é 167 gramas. Agora, vamos trazer essa ideia de igualdade para o tema da nossa aula, as equações de primeiro grau. Quando usamos a balança, trazemos a ideia de equilíbrio entre os dois lados. Ou seja, os dois lados possuem massas iguais. Na matemática, essa função é atribuída ao sinal de igual. O sinal de igual tem a função de indicar que os dois lados da expressão são iguais. Então, quando falamos que duas maçãs e uma pera têm a mesma massa que uma pera e metade de um abacate, então dizemos que as massas dos dois lados são iguais. Na equação de primeiro grau, passamos a ter um novo elemento. Esse elemento é chamado de incógnita. Em nosso segundo exemplo, a massa da fruta desconhecida era a nossa incógnita. Então, antes de prosseguirmos, vamos rever o exercício anterior, só que agora utilizando apenas números e a ideia de incógnita. Do lado direito, tínhamos duas peras com massa de 120 gramas e 3 maçãs com massa de 150 gramas. E do lado esquerdo, tínhamos um abacate de 100 gramas, uma sacola de 3 gramas e um valor desconhecido. Vamos chamar de arroba. Veja na tela. Vamos realizar a soma do lado direito. Vamos lá. 120 mais 150, obteremos 270. Então, qual valor podemos usar para o arroba para que os dois lados fiquem com o valor de 270? Vamos lá. Se somarmos 100 mais 3, obteremos 103, ok? Para chegar a 270, fazemos 270 menos 103. Então, o valor do arroba deverá ser 167, para que os dois termos sejam iguais. Agora, antes de explicar com mais detalhes a equação de primeiro grau, represente cada situação abaixo com uma sentença matemática. Veja na tela. Subtraindo 15 de um número, obtemos 10. E somei 8 a um número e, como resultado, obtive 12. Você tem um tempinho para resolver.
Agora que deu tempo, vamos resolver esse probleminha que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre as equações de primeiro grau. Vamos lá. Na letra A, falamos, subtraindo 15 de um número, obtemos 10. Veja bem, temos um número que não falamos qual. Então, usaremos uma letra para representar esse número desconhecido. Nesse caso, usamos o arroba, mas você pode usar qualquer letra, ok? Qualquer símbolo. Então, subtraímos 15, ou seja, arroba, que é um número desconhecido, menos 15. E tudo isso será igual a 10. Então, temos arroba menos 15 igual a 10. Na letra B, somei 8 a um número e como resultado obtive 12. Olha, não falamos que número é esse, ok? Vamos usar qualquer letra. Nesse caso, usamos o arroba, ok? Então, somei 8, então é 8 mais um número desconhecido, que será, nesse caso, o arroba. 8 mais arroba é igual a 12, ok? Acertou? Toda equação possui pelo menos uma incógnita. Normalmente, chamamos a incógnita de x, mas não é uma regra, ok? A gente usou arroba nos exercícios anteriores. Ela é expressa por uma igualdade. Então, toda equação terá um sinal de igual, ok? Porque teremos uma relação de igualdade. Uma equação é dita de primeiro grau quando o expoente das incógnitas for igual a 1, ok? Veja os exemplos na tela. 3x mais 4y igual a 2e mais 2. Observe o expoente das incógnitas. Esse expoente é igual a 1, ok? No outro exemplo, 2x dividido por 4 menos 2 igual a 7. Veja que o expoente do x, que é a incógnita, é igual a 1. Então, essas são equações de primeiro grau. Agora, observe na tela alguns exemplos. Veja lá. 3x mais 2 igual a 4. Veja que temos uma equação nesse caso, pois temos uma incógnita e um sinal de igual, ok? E temos dois membros, ok? 3x mais 2 e o 4, ok? Veja no outro exemplo. Temos 12 mais x mais y. Não temos uma igualdade, então chamamos essa sentença de expressão, ok? Logo abaixo temos uma equação, pois temos incógnitas, veja, temos o m, o n e temos um sinal de igual, ok? Temos uma igualdade de expressões. Nesse caso, temos uma equação. E por último, temos a mais b vezes a menos b. Isso é uma expressão, não temos uma igualdade, ok? Observe que o sinal de igual é o que diferencia a expressão da equação. Ou melhor, veja que a equação pode ser a igualdade de duas expressões. Com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Foram muitos aprendizados legais, não é mesmo? Mas antes de terminar, vamos para a nossa revisão. Na aula de hoje, aprendemos que a balança é uma forma interessante de representar a igualdade entre objetos. Uma equação é representada por uma igualdade entre dois termos e que possui pelo menos uma incógnita. E uma equação é dita de primeiro grau quando o expoente das incógnitas for igual a 1. Agora, que tal praticar um pouco do que aprendeu? Reflita sobre alguma situação do seu dia a dia que possa ser representada por uma equação do primeiro grau
e compartilhe com seus familiares e amigos. E fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!